Aula número 185. Dom Sebastião, rei de Portugal. Temática épica de Fernando Pessoa. Louco, sim. Louco porque eu quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem? Mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Eu vou fazer a interpretação desse poema com base na minha interpretação feita no meu livro Poemas de Fernando Pessoa e Heterônimos. A interpretação já dei. O texto está no vídeo. Essa frase fulminante dele, mais que a besta sadia, louca, sem a loucura, o homem é um cadáver adiado que procria. Sem a loucura, o homem é meramente um animal que procria, que vai gerando outros seres, mais nada. Sem a loucura. Dom Sebastião, 16º rei de Portugal, nasceu em 1554, algumas semanas depois da morte de seu pai, D. João III. Foi declarado maior em 1568, com 14 anos de idade. No Brasil, D. Pedro II repete o que fizera D. Sebastião. Aos 14 anos de idade, é o imperador do Brasil. A educação que D. Sebastião teve, recebera ainda feito dele um exaltado e fanático religioso. A educação na sua infância, preparando-o para assumir o reinado, fê-lo um ser fanático. Só devaneava combate contra os inimigos da fé. Tornou-se ideia fixa do seu espírito o desejo de conquistar Marrocos. Desprezando objeções e conselhos que lhe não faltaram, passou-se à África com um exército mal organizado e mal dirigido. A jornada de Alcácer-Quibir, nome de uma província em Marrocos, que deu nome à batalha, foi o desfecho dessa insensata aventura. Dom Sebastião desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir em 1578. Nesse poema, ouve-se a voz de Dom Sebastião. É ele que fala. Louco, sim, louco porque eu quis grandeza. É ele que está falando. Ele fala na primeira pessoa do singular. Porque eu quis grandeza. Ele conta a sua história. Fala do futuro. Faz considerações filosóficas. A história é a de um louco que sonhou grandeza. A sorte não dá grandeza a nenhum país ou povo. Só a loucura é infalível, associado à ousadia. Há nele dois seres. Um, perdido no areal do deserto, depois de perdida a batalha de Alcácer-Quibir. Outro, na mente e no coração da sua gente. Esperança de um retorno. Esperança de um novo Portugal.
grandioso com seu passado. O futuro aguarda aqueles que, loucos como ele, retomem as rédeas da aventura e ousadia e edifiquem uma pátria imensa, sublime, grandiosa, tal qual assistiram os séculos XV e o século XVI. Filosoficamente, questiona nos 3 últimos versos: quem é o homem sem a loucura? Seria mais que uma besta saudável? Seria o homem sem loucura um cadáver adiado que procria, meramente um animal que gera? O homem do século XXI, segundo as palavras de São Sebastião, deve comunicar-se de sua loucura e lutar loucamente pela renovação de seu país e o renascimento de um novo Portugal. Camões, em Os Lusíadas, canto 1, estrofes 6 a 18, dedica o poema épico a D. Sebastião, chamando maravilha, o assombro da sua época, a esperança do alargamento da fé cristã e o terror do mouro. Vale a pena ler as estrofes, pelo menos de 6 a 9. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssimas esperança do aumento da pequena cristandade, vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa cidade, dada ao mundo por Deus que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vamos à interpretação da estrofe camoniana. Ela fica no vídeo. Os seus olhos estão no vídeo, lendo o texto. E eu faço a interpretação e você me segue. Vamos nós dois lermos, de uma outra maneira, o texto de Camões. E vós, ó poderoso rei D. Sebastião, que sois bem nascida segurança, quer dizer, nascido em boa honra, afortunado, da antiga liberdade lusitana, ou seja, da independência de Portugal, que já tinha 5 séculos. E ainda mais que sois certíssima esperança do aumento da pequena cristandade, esperança de que no reino futuro de D. Sebastião aumentar-se-ão o número de cristãos. Vós, que sois temor novo para a lança dos mouros, vós, que sois maravilha, pessoa que causa admiração fatal, providencial da nossa idade, da nossa época e dada por Deus ao mundo para que governe todo e para dar grande parte do mundo a Deus, império universal. A esperança do poeta era um império universal, exercido pelo rei português, o Quinto Império. O poderoso rei D. Sebastião era maravilha, governaria todo o mundo para dar grande parte dele a Deus, para convencer a fé cristã grande parte dos povos do mundo. É isso que Camões diz em seu texto, se referindo a D. Sebastião. A vós. E ele colocou vários apostos, né? Vós, um aposto, bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança do aumento da pequena cristandade. Vós, mais um aposto, ó novo temor da maura lança. E ele vai continuar. Ainda o sujeito desse vós não apareceu. Ele vai continuar. Vós, tenre novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida no ocidente, cesárea ou cristíssima chamada. Vede-o no vosso escudo, que presente vos mostra a vitória já passada,
na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Veja comigo, leia o texto e eu faço o comentário. Vós, que sois novo ramo, tenro e florescente, o monarca devia ter 12 a 13 anos quando Camões escrevia esse poema. É por isso que ele diz, vós que sois novo reino, tenro e florescente, de uma árvore genealógica mais amada por Cristo do que nenhum outro, ou de que nenhuma outra nascida no Ocidente, ainda que seja chamada Cesárea ou Cristicianíssima. Vede-o no vosso escudo, que vos mostra presente a vitória já passada, e na qual o próprio Cristo vos deu e deixou por armas, brasão, a que ele para si na cruz tomou. Vede-o no vosso escudo, o brasão de Portugal. É isso que ele está dizendo. O escudo que ele pede a Dom Sebastião ver e olhar, o escudo das armas reais, traz a lembrança de Dom Sebastião, a Batalha da Vitória de Ourique, em que Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal, desbaratou 5 reis mouros, e da qual, segundo a tradição, resultou conciliar-se a independência do reino. As armas do reino de Portugal eram uma cruz azul em fundo branco. Dom Afonso Henrique acrescentou-lhe 5 escudos, lembrando os 5 reis mouros vencidos. Vamos a mais uma estrofe de Camões. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol, logo em nascendo, vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro. Vós, que esperamos julgo e vitupério da torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil que ainda bebe o licor do santo rio. Olhos no texto. Vai seguindo, professor. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol vê primeiramente logo que nasce, e vê-o também quando está no meio do hemisfério celeste, e por último deixa-o somente quando desce, quando se esconde. Ou seja, o sol ilumina o império português a qualquer hora do dia e mesmo da noite, porque o sol está em outro lado, em outra banda, iluminando terras de Portugal. Vós, que assim o esperamos, serem julgo e vitupério, humilhação. Humilhação do quê? Do torpe cavalheiro ismaelita, descendente de Ismael, filho de Abraão e de escrava Agar, que formaram a tribo de que procedia Maomé, do turco ocidental, os turcos da Ásia, que auxiliaram seus correligionários contra os portugueses, e do gentil que ainda bebe o licor, o líquido do chamado Rio Santo. Os pagãos que habitavam a Índia, em que se banhavam no Gange, grande rio que deságua no Golfo de Bengala e que eles supunham santo, imaginando que ficavam purificados depois de se banharem nas suas águas. Então, vós serás a humilhação de toda essa gente. Mais uma estrofe camoniana. Nas anteriores, ele vem dizendo vós e vários apostos, vós, qualificando Dom Sebastião. Agora, a estrofe que contém o verbo que se refere a esse vós. Então, vós,
é um sujeito pleonástico, vós, vós e vós, é um sujeito pleonástico desse verbo que aparece agora. Inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteiridade, quando subindo ireis ao eterno templo, os olhos da real benignidade, pondo no chão, vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos, em versos divulgado numerosos. A estrofe 9 fica no vídeo. Vai seguindo a interpretação que se faz. Inclinai por um pouco a majestade que de vós contemplo nesse tenro gesto. E a palavra gesto aí é rosto, nesse rosto. Jovem, moço. O poeta pede ao rei que incline para ele o rosto. Incline o rosto, erga o rosto para ele, em que a majestade se ostenta, ocupada em elevados pensamentos. Rosto este que já se mostra qual será na vossa inteiridade, quando ireis subindo ao eterno templo. Tendes já, vós tendes já, majestade no rosto, como quando fordes subindo ao templo da glória eterna, quando fordes aureolado pelas vossas proezas gloriosas. Ou seja, o rosto já é majestoso, já é de rei. Não tomou posse ainda, mas já é um rosto de rei. Ponde no chão os olhos de vossa real benignidade. Pede ao rei para que do alto trono baixe benignamente os olhos para o lugar inferior que está ocupando o poeta. E se abaixares os olhos, vereis em mim um novo exemplo de amor dos valorosos feitos pátrios, tais quais fizeram os poetas no passado, amor divulgado em numerosos versos. No meu livro, eu cito de onde busquei auxílio para a interpretação dessas estrofes. Eu cito no livro Francisco de Sales Lencastre, da Livraria Clássica, editora Lisboa. Ainda a título de intertextualidade, um poema de Paz Brandão. Sebastião Rey não chegou de manto, nem com lenço e pranto. Não entrou à barra com pendão e amarra. Não veio em ginete com a sua gente. Não voltou da guerra com os mortos dela. Não voltou de púrpura com ferida ou sutura. Não voltou de coroa nem de cépitro a Lisboa. Não veio da batalha com trajo de gala. Não trouxe burel, nem viseira e elmo. Nem trajou da estopa, nem desmandou o porto. Não veio doente, nem com mantimentos. Não chegou na frota ou deu à costa. Não alçou pendão, nem selo de mão. Nem veio às matinas com saio de linho, nem calçou pelica com fivela e vira, não voltou ao cais, nem mês ou ano, perdeu arraiais e tendas de pano.
Vamos dar a resposta dos testes da aula passada, do vídeo passado. Lá no vídeo 184, eu propus a leitura de um texto de Drummond, de Fernando Pessoa e de Clarice Lispector. Vamos dar a resposta aos testes que eu propus à aula anterior. Responde A as perguntas 1, meia dúzia, 8, 9 e 17. Responde B, de bola, a questão 20. Responde C, de casa, as questões 4, 5, 14, 18, 19. Responde D, de dado, as questões 3, 7, 10, 13, 15 e 16. E responde E, de elefante, as questões de número 2, 11 e 12. E vamos propor um novo exercício para a próxima aula, para a próxima quarta-feira que vem. Mais um exercício. Vocês vão interpretar em casa, tarefa para casa, então, um poema que vocês conhecem, de Vinícius de Moraes. Vocês vão interpretar. Eu vou propor 10 questões e vocês vão resolver. O poema vocês conhecem. Soneto da Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encontre mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu pranto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vocês vão interpretar 10 questões esse soneto de Vinícius de Moraes. Eu proponho as questões. E depois eu vou propor para os senhores um conto de Machado de Assis, Um Homem Leal. Bonito conto de Machado de Assis. Apaguemos as lanternas de Diógenes. Achei um homem. E diz Machado de Assis que estava lendo o jornal Estadão e leu nele um anúncio de alguém vendendo a barbearia porque não entendia da profissão. Ele achou magnífica a ideia. Achei um homem. Só por curiosidade, o Estado de São Paulo costuma publicar algumas reportagens ou anúncios de 100 anos atrás. Até hoje ele faz isso. E lembro-me que há uns 30 anos atrás, eu lendo o Estadão, lendo esse trecho, né? Alguém vendendo uma barbearia e dizendo que vende porque não entende do ofício. Eu li esse texto que Machado de Assis leu e, baseado nesse texto, ele fez o conto que vocês vão interpretar. O texto é muito bonito, vocês terão a oportunidade de conhecer Machado de Assis, ler o conto de Machado de Assis, se deliciar com o conto de Machado de Assis e responder as 10 questões que eu proponho de Machado de Assis. Então são 20 questões para a próxima aula. Ai, quem não fizer, o professor vai ficar muito bravo. Quem sabe deixar ele ajoelhado em cima de alguns grãos de milho durante pelo menos 10 minutos, 15 minutos. Pelo menos é assim que se fazia no começo do século XX.
Ou estender a mão para a palmatória, em que o professor, com uma palmatória, dava 2 lances, um em cada mão. Também isso era no começo do século XX. Mas como nós estamos no século XXI, para quem não fizer isso, eu repito então a palmatória e também ajoelhar num grão de trigo, porque não fez a tarefa. Pode confiar no professor. Se você se propuser a fazer as tarefas, você terá um grande futuro em termos de interpretar texto, de leitura de texto. Tudo é interpretação de texto. Tudo. Como desfecho dessa aula, ainda a título de intertextualidade, vamos ler um poema de Manuel Alegre. Abaixo, el rei Sebastião. É preciso enterrar el rei Sebastião. É preciso dizer a toda a gente que o desejado já não pode vir. É preciso quebrar na ideia e na canção a guitarra fantástica e doente que alguém trouxe de Alcácer Quibir. Eu digo que está morto. Deixai em paz ele, rei Sebastião. Deixai-o no desastre e na loucura. Sem precisarmos de sair o porto, temos aqui à mão a terra de aventura. Vós que trazeis por dentro de cada gesto uma cansada humilhação, deixai falar na vossa voz a voz do vento. Cantai em tom de grito e de pretexto, matai dentro de vós ele rei Sebastião. Quem vai tocar a rebate os sinos de Portugal? Poeta, é tempo de um punhal por dentro da canção, que é preciso bater em quem nos bate. É preciso enterrar ele rei Sebastião. A minha pátria é a língua portuguesa.